Todos os meses do ano são dedicados a uma campanha de conscientização diferente. Estamos em setembro e esse mês é o chamado Setembro Verde, campanha dedicada à inclusão social de pessoas com deficiência. Além disso, também ressalta a importância de oferecer acessibilidade a todas as pessoas que precisam. Então, Setembro Verde é o tema do programa Você é Mais do Hoje News. O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é celebrado nacionalmente desde 1982, no dia 21 de setembro. O dia foi escolhido por sua proximidade com a primavera e por ser também o Dia da Árvore, de forma a assinalar que uma sociedade acessível e inclusiva tem que ser sustentável em todos os aspectos. A deficiência não é obstáculo para a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, a ADFEGO, com o principal objetivo de auxiliar a pessoa com deficiência na inserção no mercado de trabalho, é o que explica a coordenadora do Departamento de Seleção da ADFEGO. Ana Rosa, fala um pouco pra gente como funciona o Departamento de Seleção da ADFEGO e qual o diferencial da associação. Bom, Raquel, a ADFEGO ela atua já com a inclusão da pessoa com deficiência há algum tempo. O trabalho que nós fazemos aqui no Departamento de Seleção, ele tem dois viés. O primeiro a ADFEGO ela é uma prestadora de serviço. Então, nós prestamos serviço hoje, então a gente dentro do departamento faz todo o processo seletivo, todo o processo de avaliação do candidato para essas vagas, para o preenchimento dessas vagas. E nós também auxiliamos as empresas na contratação de pessoas com deficiência. Então, as empresas entram em contato conosco, disponibilizam as suas vagas, nós fazemos a divulgação junto aos nossos associados e encaminhamos esses associados para essas empresas. Um ponto importante que a ADFEGO traz é como a empresa deve observar na seleção de empregado com deficiência. Isso é muito interessante, porque como que ele deve fazer? Exatamente como ele faz com os outros candidatos, né? O processo seletivo ele tem que ser o mesmo, as coisas a serem avaliadas exatamente da mesma forma, perfil comportamental. O que difere, Raquel, que eu falo para todas as empresas que vêm aqui até a ADFEGO, é o olhar para o candidato com deficiência, ele precisa ser só um olhar fora da caixa. A gente que é da área de recursos humanos, a gente observa muito que o brasileiro, no geral, não sabe escrever um currículo, de uma forma geral. Às vezes eu faço uma vaga para fonoaudiólogos, para psicólogos, e a gente pega muitos currículos que não estão dentro daquilo que um profissional de RH espera que seja escrito, e não é diferente com a pessoa com deficiência. Então, o que eu aconselho de diferente para as empresas quando for uma pessoa com deficiência, já que a gente não tem, né, uma gama grande de candidatos, assim como para outras vagas que a gente abre, conheçam esses candidatos. Traga ele para dentro da sua empresa, ouça a história deles, ouça como que é a vida dele, porque muitas vezes ele pode até não ser competitivo dentro da formação dele, mas a história de vida dele é tão interessante que faz com que você queira ter ele dentro da sua equipe. Porque a gente tem aqui muitas experiências, Raquel, de quando se contrata uma pessoa com deficiência, ela modifica o ambiente todo de trabalho. Então isso traz um valor agregado. E a gente, como profissional de RH, só vai ter conhecimento disso se a gente se dispor a conhecê-los. Então, independentemente se o currículo está dentro daquilo que a gente espera ou não, se pelo menos o básico estiver dentro daquilo que a gente está esperando, traga esse candidato, escute esse candidato para que você conheça a história dele. E daí você definir se ele está dentro do perfil e da cultura da empresa ou não. Um dos principais objetivos do Setembro Verde é conscientizar a população quanto à necessidade, bem como a importância de todos nós sermos agentes de mudança para uma sociedade mais inclusiva. A gente já teve um avanço, mas ainda não chegamos no ideal. Por isso que é necessário campanhas como Setembro Verde. Por isso que é necessário um dia de luta da pessoa com deficiência.
A gente tem a Adfego hoje, eu brinco, com cada candidato que vem aqui, eu brinco, não, eu conto a nossa história, né? Nós, há 28 anos atrás, quando eu cheguei aqui, nós descíamos a Avenida Goiás, batendo em tampa de panela, usando nariz de palhaço. Eu já me vesti muito de palhaço, descendo a Avenida Goiás, para que o poder público olhasse para nós, chamando a atenção para que a gente pudesse ser visto. Hoje, a gente não precisa mais descer a Avenida Goiás. Hoje, a gente consegue, através de amigos, porque a gente fala isso, a Adfego a gente não é um partido, nós não temos partido, nós temos políticos que entenderam a necessidade da pessoa com deficiência, e aí hoje a gente consegue sentar, colocar nossas necessidades, colocar aquilo que precisa ser mudado, e às vezes somos ouvidos, às vezes não. Então, mas avançou um pouco, mas ainda falta muito. Falta muito ao ponto da gente não precisar mais ter nenhuma lei de cotas, não precisar mais ter dia exclusivo para uma luta de uma causa, porque nós somos quase 15% da população. Então, é uma gama muito grande de pessoas, de representatividade, que eu sonho com um tempo onde a gente não vai precisar mais ter que ser ouvido para que alguém entenda, que as pessoas já vão entender naturalmente. Ana Rosa trouxe também quais são os maiores desafios no processo seletivo de pessoas com deficiência. Conhecer a história dele, poder ouvi-lo, entender um pouco da deficiência, né, até para saber se vai ter que ser flexível em alguma questão. Por exemplo, nós temos pessoas que têm, libera, por exemplo, um call center. Você tem 10 minutos de um intervalo. Às vezes, para uma pessoa com deficiência que faz o CAT, por exemplo, ele precisa de um pouco mais. Então, a empresa tem que ser sensível na hora do processo seletivo para entender essas necessidades e poder adequar. Mas aí, Ana, a gente vai perder produtividade? Não. A partir do momento que a pessoa com deficiência, ela observa que ela é respeitada dentro da limitação e da condição dela, quando ela retorna para o ambiente de trabalho, ela entrega o máximo dela. Então, no final, fica igual ou melhor do que com outros candidatos. Então, o maior desafio é entender a necessidade, entender a particularidade de cada pessoa, isso independentemente de ser pessoa com deficiência ou não. E ter essa flexibilidade a poder atender essa necessidade. Várias empresas são parceiras da associação e abrem espaço para um mundo mais inclusivo. Nós somos prestadores de serviço. Então hoje não, há 28 anos a gente presta serviço para o governo do estado de Goiás. Alguns convênios há 28 anos, outros com datas diferentes. Hoje nós prestamos serviço para o Detran, nós prestamos serviço para a Saneago, nós prestamos serviço para o Copom, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Rodoviária Estadual e para o CRO. Então, esse que é o Conselho Regional de Odontologia. Então, nós prestamos serviços hoje para todos esses órgãos. São pessoas com deficiência prestando serviço dentro dos órgãos contratados pela Adfego. Isso faz uma diferença, porque a Adfego entendeu há muitos anos atrás que a gente dá dignidade para qualquer ser humano através do emprego. E com a pessoa com deficiência não é diferente. É muito bacana a gente ver hoje pessoas que chegaram aqui com uma cadeira de rodas toda destruída, totalmente fora do contexto do que ela precisava, e hoje elas terem casa própria, terem constituído família, comprarem o seu próprio carro. Então isso pra gente não tem preço. Então o preço que a gente tiver que pagar para continuar dando dignidade para as pessoas através do trabalho das pessoas com deficiência, nós faremos. Visar a inclusão social e mais acessibilidade é uma forma de oferecer os mesmos direitos e oportunidades para todas as pessoas, independente delas terem ou não alguma deficiência. E você pode contribuir para um mundo mais inclusivo. O esporte é fundamental na vida de qualquer pessoa. No caso das pessoas com deficiência, assume um importante papel na luta pela eliminação de preconceitos e reconhecimento de seus valores. A Adfego, por exemplo, conta com um departamento esportivo com várias modalidades. A história do esporte na associação não é de agora, já são 41 anos de conquistas.
A equipe de vôlei feminino é a terceira melhor do Brasil. Sabe esse tanto de taças e troféus? São as conquistas da equipe esportiva da Adfego, que faz história no esporte paralímpico, não só no Brasil, mas mundialmente. Conhecemos a Fernanda, que trabalha na Adfego, que tem uma história de vida cheia de desafios, perseverança, mas também muitas conquistas. Fernanda é forte e determinada. Ao nascer, eu tive paralisia cerebral. Hoje eu tenho 40 anos, 42 anos e trabalho há 10 anos como call center do Detran, aqui na Adfego. Para mim, a campanha Setembro Verde é muito importante, porque ela traz a conscientização da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Para mim, a Adfego é uma empresa de suma importância, porque ela acolhe a pessoa com deficiência. E não importa a deficiência que você tenha, você é importante para o crescimento da instituição. E para mim é muito importante trazer a inspiração para as pessoas, saber que com a deficiência que você tem, é possível você viver com dignidade, porque o trabalho te traz isso, dignidade e vontade a cada dia mais de viver. Então, a campanha Setembro Verde trouxe mais conscientização para as pessoas com relação à oportunidade no mercado de trabalho. Somos mais vistos como pessoa e não só com uma deficiência. E assim, é importante também para mim falar sobre os desafios que é para nós os cadeirantes fazermos uma faculdade, porque o muito que é abordado às vezes é que o deficiente não tem qualificação. E essa qualificação, a cada dia que passa, está mais próximo de nós. Então, é uma porta a mais que está se abrindo para a qualificação e para a pessoa com deficiência conseguir uma colocação ainda melhor no mercado de trabalho. Eu sou formada em Direito pela PUC. Não são poucos os desafios das pessoas com deficiência no Brasil. Desde a locomoção, a inserção no mercado de trabalho ou até mesmo opções de lojas e serviços especializados. Tudo depende de um maior nível de conscientização da sociedade. Então, vamos celebrar o Setembro Verde como forma de nos conscientizar de um mundo melhor e um mundo mais inclusivo. Termina aqui mais uma edição do Você Mais. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Nos vemos na próxima semana com mais temas importantes. Até lá!